Seja bem-vindo, comandante. Mais uma aula, terceira aula do nosso curso SAF, a jornada da semente ao fruto. E hoje, então, a gente vai falar da virada de chave, a chave número 3, alvo versus sonho. E aí, comandante, quais são os seus sonhos? Quais são os seus alvos nessa vida? E aí é importante a gente fazer uma diferenciação muito grande entre sonho e alvo. E acho que a forma mais fácil de você entender a ideia que a gente vai trabalhar aqui é que sonho é aquilo que você tem quando está dormindo e o alvo é apenas para quem está acordado. E parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença. Por quê? Porque quando você fala em sonhos, você simplesmente tem a noção de ideias. Quando você fala em alvo, obrigatoriamente isso pressupõe alguma ação envolvida. Então, para ajudar você a entender, vamos junto comigo aqui, ó. Um sonho, se você associar ele com uma ação, aí sim você vai ter, você pode dizer que você definiu um alvo, ou seja, você partiu de um sonho, mas esse sonho ele se tornou um alvo. Por quê? Porque você está associando ação a essa atitude. Agora, se você tiver um sonho e não tiver ação, na verdade, tudo que você vai ter é algum tipo de fuga. Por quê? Porque quem vive sonhando, na verdade, sonha porque está fugindo da realidade. E a melhor forma de você manter-se nesse sonho, né, nessa condição de sonho, é ir trabalhando aí as suas desculpas. E quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então, é importante a gente ter essa diferenciação aqui entre os dois, porque justamente existe uma condição de que sempre que a gente está sonhando, a gente fala, eu tenho um sonho, alguma coisa assim, isso, na verdade, é alguma coisa que você está vivendo num mundo que não pressupõe a realidade. E é um mundo que só tem ideias, só tem imagens, ele não tem ação. E aí é importante a gente falar de uma coisa interessante, que é o seguinte, meu querido amigo comandante. Vamos falar então a respeito da sua cama, já que a gente está falando de sonhos aqui. Então, se você é um governante, você tem que ter a sua cama como um leito real, né, da realeza mesmo. E essa sua cama, ela tem que ser um lugar sagrado aonde você leva o seu corpo físico para descansar. Não é ali o lugar de você cultivar objetivos. Então, se você usa a sua cama como um leito real de um governante, você está descansando o seu corpo ali. Agora, se você é o tipo de pessoa que não tem atitude, né, não toma nenhuma ação e vive reclamando, na verdade você não tem uma cama, você tem literalmente um caixão. Porque quando você deita, você já pode estar se considerando morto, porque você não está mais produzindo nada. E a ideia é que você tem que tomar muito cuidado se você se encontra nessa condição, porque senão você vai passar o dia inteiro num caixão. Você, se não tem atitude, se você não tem alvos, você tem só sonhos, você vai querer passar a maior parte do tempo dormindo, porque você está fugindo dessa realidade. Então, essa é a grande questão. Quando você está dormindo, você não produz nada. E um alvo, ele só acontece, né, quando você está acordado. Ele só tem razão de existir quando você está acordado e está se movendo. E essa questão de quem dorme, enquanto dorme, não produz nada, a pobreza é justamente isso, é a improdutividade. Então, eu sinto dizer, mas se você não tem uma estrutura que trabalha passivamente enquanto você dorme,
você está literalmente aumentando o seu grau de pobreza enquanto dorme. Essa é a notícia ruim que eu tenho para você, meu amigo comandante. Enfim, o mais importante é o seguinte: a partir do momento que você define que você vai trabalhar com alvos, né? Você tem que definir 3 alvos muito importantes na sua jornada. E aí eu continuo anotando aqui para você quais são os 3 níveis. Você tem que ter um alvo no nível espiritual, no nível almático e no nível físico. E qual é a ideia aqui? Quando você definir em cada um deles um alvo, você vai ter então, para o nível espiritual, você tem que ter como alvo servir ao reino. Que reino é esse? O reino de Deus. E afinal de contas, a gente tem todas as instruções para conseguir fazer isso da melhor forma possível. No nível almático, no nível da mente, você tem que governar. E no nível físico, você tem que buscar a longevidade. E o que significa isso, meu amigo comandante? Se você conseguir definir os alvos nesses 3 níveis, a sua vida ela não tem como andar para trás. Literalmente, você vai conseguir fazer uma progressão cada vez mais rápida. Por quê? Porque a partir do momento que você tem como alvo espiritual servir ao reino, você não vai estar mais sonhando e nenhuma atitude, nenhuma condição vai atrapalhar mais, porque quem serve ao reino, as portas literalmente se abrem e é só quem já assumiu essa condição que pode literalmente confirmar isso, que as sincronicidades começam a acontecer. Quando você fala do nível almático, que é governar sobre todas as coisas, você está trabalhando justamente no seu propósito e tudo passa a fazer sentido porque você passa a ser o comandante da sua vida. E aí, quando a gente vai para o nível físico, e estamos falando aí da questão de longevidade, a longevidade é justamente para você ter o veículo nas melhores condições possíveis para cumprir o seu propósito. Então, se você tem como alvo a longevidade, você vai cuidar do seu corpo melhor, você vai se alimentar melhor, você vai cuidar melhor das coisas que você faz e que você pensa. E com isso, você vai ter o conjunto completo para literalmente reinar e seguir cada vez mais na direção desses alvos. É importante dizer também que o alvo, ele sempre que você tiver um alvo, você vai ter resultados, porque quando você caminha na direção, né, caminha ou corre, mas você se dedica e empenha energia para atingir um alvo, automaticamente você vai ter diversos resultados no caminho. E se você ficar só sonhando, a única coisa que você vai conseguir é engordar a sua alma, porque você nunca vai ter uma realização no plano físico. E a coisa mais interessante, né, uma frase muito importante que eu aprendi e que eu acho que vocês devem levar muito em consideração, que eu vou deixar para vocês, é o seguinte: os sonhos são sempre menores e agora que vem a chave, que a sua cabeça. Então, meu querido amigo comandante, o que eu quero dizer com isso? Os sonhos são sempre menores que a sua cabeça. A grande verdade é a seguinte: quando você fala em sonhos, você só consegue sonhar com aquilo que você consegue conceber naquele momento da sua vida, naquela fase, né? Então, tudo o que você sonha é alguma coisa que a sua mente aceita
que é possível para você. Então, pessoas quando falam que sonham ter iates ou ter uma coisa assim que é fora da sua realidade, na verdade não chega nem na classe de sonho, a gente pode chamar de devaneio. Mas quando você fala que você sonha em ter uma condição melhor, mudar para uma casa melhor, é alguma coisa que você simplesmente já consegue aceitar na sua mente. Qual que é o problema dos seus sonhos serem menores que a sua cabeça? É que se você ficar preso aos seus sonhos, você vai evoluir de uma forma muito lenta para dizer que você não vai evoluir. E aí vem a grande questão. Quando a gente fala de alvos, né, o alvo ele tem que ser sempre de uma forma a te trazer crescimento, né? Então, o alvo de crescimento tem que te desafiar, principalmente em 2 níveis. Ele tem que te desafiar. Vamos colocar aqui. Opa, hoje está mais complicado. O alvo deve desafiar a sua mente e o seu bolso. E o que significa isso? Que quando você está muito bem acordado, você está com energia e atitude para tomar as ações necessárias, você tem que ter como meta um alvo de crescimento. E esse alvo de crescimento, ele sempre vai, então, eu estava escrevendo aqui, ele sempre vai te desafiar na sua mente e no seu bolso. E qual é a grande chave dessa história? É que toda vez que você conseguir aceitar e partir para cima da questão da sua mente, desenvolver a sua mente, automaticamente o seu bolso ele vai também se desenvolver e vai conseguir aí parcelar aquilo que é necessário para você atingir o seu alvo. Então, comandante, o grande lance é que se você tomar consciência de que teus sonhos não te levam a lugar nenhum, porque eles são sempre menores que a sua cabeça, e que você definindo alvos, esses alvos de crescimento, eles vão te desafiar e você vai desenvolver a sua mente e automaticamente o seu bolso, esse processo ele vai gerar em alguns momentos dor, às vezes muita dor. E qual é o segredo para passar por ele? É você saber que as dores sempre vão passar. E uma ideia que a gente costuma dizer e que eu queria que você ficasse aí para te ajudar a superar esse processo é o seguinte: a dor é a fraqueza indo embora. Se você está passando por uma dor, é porque você está se tornando mais forte. E depois que você superar essa dor, você vai para um novo desafio e talvez você vá encontrar novas dores. E assim esse processo te leva num crescimento exponencial. Então é isso, meu querido comandante, que eu queria deixar para você hoje. Vamos virar essa chave, defina os seus alvos, abomine, exorcize os seus sonhos, porque eles não são nem a sombra do que você é capaz e estão muito aquém daquilo que Deus tem para você como missão. E com isso, a gente vai junto, seguindo, virando as chaves e evoluindo no processo, então, saindo da semente, nessa jornada sensacional até chegarmos aos frutos de riqueza. Então, mais uma vez, eu sou o Carlos Martinatti, estou aqui para fazer essa jornada junto com você. Deixo aí, então, as redes sociais do Aprendiz da Prosperidade para você acompanhar, que tem muita coisa legal para chegar em todos esses canais aí. E aqui eu me despeço, comandante, e aguardo você na próxima virada de chave amanhã, quando a gente estiver vendo a chave 4. Fui, comandante. A gente se vê amanhã. E para complementar, meu amigo comandante, que eu já ia me esquecendo, então segue aí o resumo de tudo aquilo que a gente falou no dia de hoje a respeito de alvos, de sonhos, e você dá um print aí nessa tela para poder estudar e assimilar tudo depois. Então, seguindo aí os níveis, né, que a gente tem que
literalmente estabelecer os nossos alvos, as observações importantes. E o que eu queria chamar atenção aqui no final são exatamente as experiências que a gente propõe para essa chave 3. Então lista os seus principais sonhos, chame um coveiro, literalmente fale assim: eu não estou nem aí para isso, eu quero é crescer, prosperar, me desafiar e vou atropelar esses sonhos. Esses sonhos são todos pequenos demais para aquilo que Deus me chamou. Assim como a gente tinha comentado, então o que você precisa fazer é exorcizar os seus sonhos e estabelecer alvos. Ou se tem algum sonho aí, né, se partiu de um sonho, colocar ação para ele se tornar um alvo. E aí sim, você lista 3 alvos onde você vai mirar completamente a sua vida, um para cada nível que a gente viu. Um no nível físico, um no nível mental e um no nível espiritual. E pare de sonhar porque você não está mais dormindo. Mire no alvo e coloque tudo isso. Lembre-se, a dor vai passar. Então é isso, meu amigo comandante. Nos vemos amanhã na chave 4. Fui!